No segundo bloco, os dois candidatos irão debater entre si, sendo que cada candidato irá formular duas perguntas para o seu concorrente, aonde a pergunta deverá ser formulada no prazo mínimo, tempo mínimo, máximo, aliás, desculpa, de 1 minuto, sendo que a resposta deverá ser feita em 3 minutos, com direito a 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Começando com a professora Cláudia. Professor Marcelo, o senhor acabou de falar que uma das suas propostas é justamente a gestão democrática, como se o Instituto não fosse gerido de forma democrática. Nós somos, e é importante que as pessoas saibam, o único instituto do Brasil que conta com representantes dos técnicos administrativos, dos alunos, dos docentes, de todos os campi, num órgão máximo da nossa instituição, como bem o senhor disse, o Conselho Superior. Mas, na primeira das nossas grandes comissões, que foi a Estatuinte, o senhor defendeu que os assentos desse conselho deveriam ser 70% para docentes, dizendo, inclusive, que a representação igual inviabilizaria o Instituto. Qual é a sua verdadeira posição sobre a questão da igualdade da representação, a que o senhor defendeu naquela ocasião, ou a que o senhor defende agora, no período eleitoral? Professor Marcelo, 3 minutos. Professora, em primeiro lugar, eu não defendi na Estatuinte essa posição. Eu levantei essa questão antes da Estatuinte, como a senhora tem nos seus e-mails. Na verdade, as pessoas definem a sua posição muito pelas suas decisões, pelas suas atitudes, pelo seu voto final. Qual foi a decisão final da Estatuinte? A decisão final da Estatuinte foi o equilíbrio entre os 3 segmentos. Essa foi a decisão final da Estatuinte. Foi com essa decisão que eu concordei. O fato de levantar essa discussão era prerrogativa minha mesmo, como representante do segmento docente do campus Porto Alegre, e gostaria de saber mais sobre o assunto. É assim que se evolui nas opiniões. A mesma atitude que eu tive na Estatuinte, na hora das decisões, é que eu tive agora durante a confecção do regimento interno do meu campus, em que todos os segmentos estão representados nas diversas comissões. Inclusive comissões que tradicionalmente não têm uma representação qualitária, como comissão de pesquisa, extensão, estão lá representados. As decisões das pessoas são importantes. Por exemplo, não há eleição para diretor em alguns campi novos e há em outros. Isso mostra um descritério da aplicação desta gestão democrática que nós vivemos hoje. Então, o que as pessoas devem perceber é de que forma os candidatos agem quando têm de tomar as suas decisões. É isso que as pessoas devem perceber. Eu estou muito tranquilo com as discussões que eu levanto, com as conversas que eu tenho. Isso não é um problema. As coisas têm que ser construídas. Eu gosto de participar dessas construções. Isso não me afeta. A verdade é que o que nós temos hoje, em termos de problemas de democracia no nosso instituto, são justamente as decisões referentes a eleições nos campi. Então nós temos campi que elege diretor e campos que não elegem, conforme a decisão do dirigente máximo do instituto, conforme o que o dirigente máximo do instituto acha em termos de preparo para essa eleição, em termos de maturidade. É isso que nós temos. 1 minuto para a réplica da doutora. Professora, as eleições são sempre conforme a lei, inclusive o Campus Sertão deve deflagrar o processo eleitoral, o senhor deve saber disso, provavelmente muito em breve, segundo semestre. Mas eu acho também que a gente precisa evoluir e mudar. O que a gente precisa é ter coerência. E as suas palavras naquele e-mail eram uma posição pessoal sua. O senhor acha que a representação igualitária inviabilizaria o Instituto. Essa foi a sua posição. O senhor, por exemplo, diz que gosta de democracia, mas o senhor não queria vir fazer os debates nos campi. Nós trabalhamos para que nós tivéssemos, se dependesse da sua gestão democrática, nós não teríamos o debate no Campus Sertão. Nós teríamos apenas 2 debates. Um em Porto Alegre e um
em Bento Gonçalves. E é essa a proposta que a gente traz. A gente traz uma proposta de discutir francamente com as pessoas, trazer sim para frente a questão das propostas. Tá. Então, Professor Marcelo, 1 minuto para... Professora Cláudia, eu não tenho nenhum problema com os debates. Evidentemente que eu considerei que 12 debates em 8 dias seriam extremamente desgastantes e prejudicariam a agenda de visitas, que é tão importante quanto os debates. Aliás, os debates foram propostos depois que a minha agenda de visitas foi publicada no site. Na verdade, o debate nunca prejudica a oposição. Porque quem tem que justificar aqui por que as obras dos campi estão atrasadas, por que não há eleição em alguns campi, por que a bolsa de pesquisa saiu só em junho, por que temos o problema da insalubridade, o problema da merenda, o problema do alojamento, o problema do restaurante, quem tem que justificar não é o candidato de oposição. Portanto, o debate sempre favorece a oposição. Não há problema em ver debater. Tanto é que participei de todos. Hoje à noite eu encerro com grande satisfação os debates e aguardando o dia 28 para contar os votos. Professor Marcelo, 1 minuto para perguntar para a professora Cláudia. Muito bem. A questão da assistência estudantil é um problema que preocupa a todos. E alguns campi, e especialmente o Campo Sertão, tem uma grande dificuldade. E quem visita o entorno do campus acaba conhecendo. Os alunos que não conseguem morar na casa do estudante, nos alojamentos aqui. Moram, na verdade, em condições que nós não gostaríamos para os nossos filhos. A minha pergunta é: o que foi feito nesses 2 anos e meio para que esses alunos tivessem uma moradia digna dentro do campus? É muito importante que a gente contextualize a fala dos candidatos e que a gente entenda o que as pessoas trazem de proposta. O professor Marcelo foi gestor do campus Porto Alegre na gestão de 2004 a 2008, não se candidatou à reeleição e por isso ele provavelmente não acreditava nas suas ações. Eu tenho dito, ele é sempre um candidato de oposição, o que é muito fácil porque não consegue defender as suas ações. Nós temos ações para defendê-las. E é importante deixar registrado que durante a gestão dele, a única política de assistência estudantil que ele trabalhou foi a do restaurante universitário, que era inclusive vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como todas as outras ações que a gestão dele tinha, eram vinculadas à universidade. Fácil, pronto, tudo definido. Ele não teve preocupação de pensar uma política de assistência estudantil, mas nós temos. E nós temos números, inclusive, que comprovam isso. Nós temos, por exemplo, sabemos que aqui no Campo Sertão, nós temos algo em torno de 123 alunos com um total de alimentação gratuito só nos cursos superiores, professor. O que todo mundo sabe aqui que é um problema, porque os alunos de curso superior vêm de fora do campus. Nós temos bolsa monitoria, nós temos alunos nossos tendo alimentação, sabemos os recursos, temos recursos para isso, algo em torno de R$318 mil. A reitoria está investindo nisso. Agora, o que me deixa preocupada é que nós temos, sim, ações sendo feitas nesse campus. Agora, o senhor nunca olhou para esse campus antes da eleição. O senhor nunca veio aqui saber que os alunos tinham problema de moradia antes da eleição. Mas nós estivemos aqui em reunião com os alunos várias vezes ao longo desse ano, dos anos que passaram. Nós conhecemos essa realidade. Estivemos aqui e sabemos quais são os problemas que existem aqui. E é para isso que a gente tem trabalhado. Nós temos, inclusive, o projeto arquitetônico pronto de uma casa de estudante para ser construída. Projeto protocolado em Brasília, inclusive o senhor deveria saber disso, professor Marcelo. Esse projeto está protocolado em Brasília no aguardo de recursos. É assim que a gente faz, ao contrário do que o senhor diz, que a gente ganha as coisas. A gente ganha as coisas, a gente não precisa batalhar pelas coisas. E eu acho que toda a comunidade sabe aqui o quanto a direção desse campus batalha, o quanto a gente tem que fazer de esforço para justamente constituir o campus Sertão como um campus de excelência na área que ela é. Nós abrimos cursos superiores nessa área de agronomia, área de zootecnia,
Nós abrimos bacharelados, abrimos cursos na área de gestão ambiental. É isso, essa é a área de expertise desse campus. E é para isso que nós temos batalhado. Inclusive, não só no que diz respeito à moradia, mas também auxílio transporte. 1 minuto para... Eu agora veio o eterno candidato de oposição. Na verdade, eu era vice-diretor da escola técnica e, portanto, eu fui candidato de situação. Segundo lugar, Por favor, o problema da moradia não é de quem não era reitor. Não é? Quer dizer que agora o candidato de oposição é o culpado pela falta de moradia no Campo Sertão. Em terceiro lugar, havia política de assistência estudantil, sim. Havia as bolsas SAI, que são as nossas bolsas permanentes. Havia o restaurante universitário, que tem que ser o nosso restaurante. Havia a casa do estudante, que tem que ser a nossa casa do estudante. Havia as bolsas de pesquisa, extensão, que tem que ser as nossas bolsas. Agora, eu não podia fazer concurso para o Instituto Federal antes de ele existir. Na verdade, eu era professor e diretor da escola técnica na universidade. O que eu quero para o nosso instituto são benefícios do mesmo padrão. É isso que eu desejo. Professora Cláudia, 1 minuto para... Eu queria dizer que a questão da moradia aqui, ela é uma questão crucial, sim, inclusive porque houve um aumento muito grande de cursos superiores. E a gente sabe disso, como eu estava falando antes. Mas não é só esse problema que nós temos aqui no que diz respeito à política de assistência estudantil. O senhor deveria conhecer isso, professor Marcelo. Os nossos alunos aqui no Campo Sertão têm problema de transporte, de logística interna dentro do campus e externa. Os alunos precisam se deslocar para fazer aulas práticas em dias como hoje, por exemplo, e a gente precisa melhorar essa logística interna. A gente precisa melhorar, por exemplo, fazer ingerência sobre os órgãos estaduais e os órgãos municipais para colocar linhas de transporte para cá, porque esse campus é um campus na área rural, diferentemente do seu campus lá em Porto Alegre, quando o senhor diz que os seus alunos não precisam de moradia, como se os alunos da capital não precisassem. Por favor, para Cláudia, 1 minuto para a pergunta.